Imagine um povo cuja história é marcada por rivalidades ancestrais, escolhas impulsivas que ecoam por gerações e uma oposição ferrenha ao plano divino. Os Edomitas, descendentes de Esaú, irmão de Jacó, não são apenas um capítulo obscuro da história bíblica. Eles são um espelho das consequências devastadoras de se afastar das bênçãos de Deus. De uma nação poderosa e guerreira, estabelecida em uma região montanhosa e estratégica, os Edomitas se tornaram sinônimo de violência e hostilidade contra o povo de Israel. Mas como uma nação com laços familiares tão próximos de Israel se transformou em um de seus maiores inimigos? O que levou Esaú a trocar seu direito de primogenitura por um simples prato de lentilhas? E como essa decisão moldou o destino de seus descendentes? Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios que envolvem os Edomitas, desde suas origens com Esaú até seu desaparecimento na história. Vamos explorar as razões por trás de sua rivalidade com Israel, sua cultura, religião e o impacto de suas escolhas ao longo dos séculos. Prepare-se para uma jornada fascinante que revelará não apenas quem eram os Edomitas, mas também as lições atemporais que sua história nos ensina sobre fé, obediência e as consequências de rejeitar o plano de Deus. Você está pronto para descobrir a verdade por trás de um dos povos mais intrigantes da Bíblia? Então, vamos mergulhar na história dos Edomitas e desvendar os segredos que moldaram seu destino. Antes de mais nada, é essencial entendermos que a palavra Edom significa vermelho. Este termo aparece na Bíblia para se referir a Esaú, ao território de Edom e aos seus habitantes. Há 3 explicações principais para o uso do nome Edom. A primeira, mais aceita pelos estudiosos, relaciona o termo a Esaú e seus descendentes, em conexão com o guisado de lentilhas, pelo qual ele trocou seu direito de primogenitura. O guisado que Jacó preparou para Esaú tinha uma coloração avermelhada. A segunda explicação está associada à cor ruiva de Esaú, já que ele também era descrito como ruivo na Bíblia. A terceira hipótese se relaciona às características geográficas da região, que é composta por rochedos e montanhas de arenito vermelho. Se essa última explicação for correta, é possível que a região tenha sido chamada de Edom antes mesmo dos descendentes de Esaú habitarem nela. De qualquer forma, é claro que, para entendermos a história dos Edomitas, precisamos começar com a figura central de Esaú, o patriarca desse povo. A Bíblia nos conta que Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, filhos de Isaque e netos de Abraão, um dos grandes patriarcas da fé. Apesar de compartilharem o mesmo ventre, suas histórias tomaram rumos bem distintos, dando origem a uma rivalidade que se estenderia por gerações, refletindo-se nas nações que surgiriam de seus descendentes: Israel, de Jacó, e Edom, de Esaú. A primeira característica importante a destacar na vida de Esaú foi sua escolha impulsiva de trocar seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Esse ato revela sua falta de consideração pelas bênçãos espirituais. Em Gênesis 25, vemos que, após um dia de caça, Esaú, exausto e faminto, pediu comida a Jacó. Jacó, que compreendia o valor do direito de primogenitura, ofereceu-lhe um prato de lentilhas em troca desse direito. Esaú, sem pensar nas consequências, aceitou. Esse ato simples, mas profundo, carregava grande significado espiritual. Na cultura hebraica, o direito de primogenitura não era apenas uma herança material, mas também uma posição de liderança espiritual e social. Além disso, no caso da família da aliança, esse direito incluía as promessas divinas feitas a Abraão e Isaque, as quais passaram a Jacó. Portanto, ao desprezar esse direito, Esaú demonstrou seu desprezo pelo plano de Deus e pelas bênçãos que poderiam ter sido suas. Sua decisão impulsiva, focada no imediatismo e nos desejos físicos, moldou não apenas sua própria vida, mas também a história dos Edomitas, que se tornaram um povo hostil em relação a Israel. Mesmo antes de Esaú nascer, Deus já havia revelado seu plano de escolher Jacó. Em Gênesis 25, quando Rebeca sentiu seus filhos lutando em seu ventre, Deus lhe disse que 2 nações surgiriam de seus filhos,
uma mais forte que a outra, e que o mais velho serviria ao mais novo. Após o incidente com a primogenitura, a relação entre Jacó e Esaú ficou ainda mais tensa. Jacó, com a ajuda de sua mãe Rebeca, enganou Isaque para receber a bênção de primogênito. Isso enfureceu Esaú, que passou a odiar Jacó e planejou matá-lo. Embora mais tarde tenham se reconciliado, a rivalidade entre os dois seguiu para suas gerações, com os edomitas rejeitando o plano de Deus e escolhendo um caminho de oposição ao povo de Israel. Esaú e seus descendentes se estabeleceram na região montanhosa de Seir, que viria a ser conhecida como Edom. Em Gênesis 36, vemos que Esaú partiu com suas esposas, filhos e todos os seus bens para morar em uma terra fora da promessa de Deus. Seus descendentes formaram a nação de Edom, que ao longo da história bíblica se tornou um inimigo constante de Israel. Embora ambos os povos fossem irmãos etnicamente, os edomitas passaram a representar aqueles que rejeitavam o plano divino. A terra de Edom ficava ao sul de Israel, em uma região com montanhas íngremes e rochas vermelhas, características que poderiam ter dado nome à região. Esse território não era muito fértil devido à escassez de chuvas, mas os edomitas praticavam a agricultura, cultivando trigo, videiras e oliveiras. Eles também extraíam cobre, o que se tornou uma importante fonte de riqueza para o povo de Edom. Além disso, Edom estava estrategicamente localizado ao longo da estrada comercial que ligava a Mesopotâmia ao Egito, o que lhes dava uma vantagem econômica ao cobrar tributos e controlar o tráfego comercial. Os edomitas são mencionados em fontes históricas externas à Bíblia, como registros egípcios, assírios e hebraicos. Durante seu auge, Edom expandiu seu território e construiu fortalezas nas montanhas, como Bosra e Sela, mais tarde conhecida como Petra, que estavam localizadas em áreas de difícil acesso e forneciam defesa natural contra invasores. A religião dos edomitas, inicialmente influenciada pelos povos vizinhos, incluía uma série de deuses, com um deus principal associado à guerra e ao clima. Mais tarde, após a conquista de Edom por João Hircano, na Idumeia, os edomitas adotaram o monoteísmo judaico. Como sociedade, os edomitas se organizaram em unidades tribais e, eventualmente, adotaram uma estrutura monárquica, possivelmente influenciada pelos povos vizinhos. Apesar de sua estrutura avançada e de sua força militar, os edomitas se tornaram conhecidos, principalmente na Bíblia, por sua hostilidade em relação a Israel. Um exemplo marcante dessa rivalidade é a recusa dos edomitas em permitir que os israelitas passassem por seu território durante o Êxodo. Mesmo com o pedido pacífico de Moisés, o rei de Edom se recusou e até mobilizou um exército para impedir a passagem dos israelitas. Como resultado, os israelitas tiveram que desviar pelo deserto. A Bíblia relata diversos conflitos entre os edomitas e Israel. Durante o reinado de Davi, os edomitas foram derrotados e subjugados. Embora tenham se rebelado em alguns momentos, como durante o reinado de Josafá e de Amazias, os edomitas continuaram a ser um povo marcado pela violência e falta de compaixão. Os profetas bíblicos frequentemente condenaram a crueldade dos edomitas, que muitas vezes se aproveitavam das fraquezas de Israel para atacá-los. O juízo de Deus sobre Edom, anunciado pelos profetas, culminou na destruição da nação. O livro de Obadias, por exemplo, profetiza contra Edom, afirmando que devido à sua violência contra Israel, Edom seria destruído para sempre. Com o tempo, Edom perdeu sua autonomia e foi conquistado por vários impérios, incluindo os assírios, babilônios e, eventualmente, os árabes. Durante o período romano, os edomitas desapareceram da história, mas alguns, como a dinastia de Herodes, eram descendentes dos edomitas. E assim, conforme as profecias bíblicas, os edomitas desapareceram e sua terra foi entregue ao abandono e desolação. A história dos edomitas é um lembrete de como a oposição a Deus e a rejeição de suas bênçãos podem levar a um fim trágico. Agora queremos saber, você já sabia quem eram os edomitas na Bíblia? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas impressões sobre a história desse povo. Até o próximo vídeo.